Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Lógica com Scratch. Essa é a nossa aula número 6 e hoje a gente vai falar sobre estruturas de repetição. Na aula passada, a aula número 5, a gente falou de estrutura de seleções e seleções encadeadas. Bom, então para começar, nós vamos aqui no projeto, novo projeto, direto no site do Scratch. Ele vai criar um novo projeto para a gente, como a gente já viu anteriormente, tendo como padrão o nosso Scratch Cat como ator principal. Como a gente vai trabalhar com essa estrutura de repetição, então? A estrutura de repetição, ela tem uma parte já aqui no controle, que seria o sempre ou repita. E para que ela serve? Por exemplo, se tu tem um programa, tu vai utilizar um programa que tem que fazer uma determinada função durante várias vezes, tu não vai repetir aquele bloco de código. Isso não seria muito inteligente. A gente vai utilizar um controle, uma repetição dessa estrutura que ela vai fazer o trabalho para a gente através de alguma condição. Certo? Então aqui a gente vai pegar primeiro o bloco repita. Então como funciona isso? A gente vai trazer o bloco repita e nós vamos querer que o gato repita 10 vezes algo. Então o que a gente pode querer que ele repita? Vamos ver a questão de movimento. A gente quer que ele gire 15 graus 10 vezes. Para isso acontecer, a gente tem que vir em eventos e colocar o nosso chapéuzinho, de quando clicar na bandeira, ele vai repetir 10 vezes. Vamos dar o play aqui e vamos ver o que acontece. Ele girou. A gente pode colocar 100 vezes. Vamos ver o que acontece. Ele fica girando na tela. Então o que o programa está fazendo? Ele está repetindo 100 vezes o girar para a direita 15 graus. Certo? Esse é um bloco bem simples. Mas a gente tem um outro bloco aqui no controle que é o sempre, que ele é mais interessante, porque o programa sempre vai fazer aquilo. Pode ver que ele é um bloco que ele não tem encaixe no final, porque ele é um bloco definitivo. Vai colocar ele e só ele. Então vamos fazer aqui o mesmo esquema que a gente fez da validação de notas, nós vamos fazer um cálculo da média de 3 notas. Nós vamos fazer sempre. Então como funciona? Primeiro, para a gente poder se situar, vamos botar um diga aqui, por 3 segundos, certo? Dizendo que esse daqui é o início do laço. Vamos botar início do laço. Certo? Agora, nós temos que ter umas variáveis. Vamos criar a variável N1, a variável N2, a variável N3, essas serão as nossas notas de entrada, e vamos ter a variável média, não precisa de acento, certo? Aqui a gente pode fazer o nosso Scratch Cat, ele mudar a direção de novo para retinho, ficar mais reto aqui, para quando ele falar a gente possa ver direito. Então, agora a gente vai botar uma atribuição dessas notas. A gente vai mudar todas essas notas aqui para 0, assim como a média. Por quê? Para que não fique nenhuma sujeira. É uma boa prática quando tu utiliza uma linguagem de programação, na maioria das vezes, tu setar um valor 0 no início dela. E vamos botar um novo bloco de diga, dessa vez por 4 segundos aqui embaixo. E esse bloco, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: vamos calcular a média de 3 notas. Certo? Isso é só para estética. Agora a gente vai fazer aquele nosso esquema de entrada de dados. Vamos usar a pergunta, digite a primeira nota, certo? E agora a gente vai mudar a variável N1 para resposta, lá no sensor.
Como a gente viu anteriormente também, não é necessário que a gente fique puxando os blocos aqui. A gente pode vir em duplicar e colocando eles aqui, já que a gente vai ter que fazer isso 3 vezes, correto? Então aqui a gente vai mudar a N2 e aqui a N3. Tem que cuidar no clicar aqui em cima, porque ele inicia o laço. Então a gente pode pausar aqui. Aqui é a segunda nota. E aqui é a terceira nota. Certo? Depois que a gente fez isso, a gente vai fazer um cálculo mais composto de atribuição. Na variável média, olha o que a gente vai fazer. A gente vai mudar a média para a soma dessas 3 notas dividido por 3. Então a gente vai voltar em operadores, né? A gente quer usar a soma, certo? Vamos ter 2 somas aqui e uma divisão. Essa ordem de colocar esses operadores é muito importante. A gente vai ter num1 mais num2, isso daqui mais num3, e daí o total disso aqui dividido por 3. Certo? Então vamos recapitular. Eu vou botar fora esse código aqui. Vamos trazer as variáveis para cá e vamos fazer isso novamente. A gente quer a soma e a divisão por 3. Então a gente vai somar num1 com num2, certo? Mais o num3. E isso tudo vai ser dividido por 3, certo? Isso daqui a gente coloca na atribuição. Aqui, para fazer o resultado, a gente vai botar a média é igual a Vamos botar isso aqui por 3 segundos. E agora, vamos botar um outro diga por 4 segundos do valor da média. Certo? E para a gente continuar aqui entendendo melhor, né, nosso exemplo, a gente vai colocar um bloco de diga fim do laço. Certo? Fim do laço. Então vamos testar nosso exemplo. Sempre lembrando o seguinte, a gente iniciou aqui com um chapeuzinho, quando iniciar a bandeira. Sempre esse bloco de estrutura de repetição, né, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer inicia o laço, mudar as variáveis para 0, vai dizer vamos calcular a média de 3 notas, vai perguntar a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota, vai receber elas e atribuir as variáveis. E vai mudar o valor de média para o cálculo da soma dessas 3 notas dividido por 3. Vai dizer a média igual a, vai dizer o valor da média e vai falar o fim do laço. Certo? Então vamos dar um play. Ó, início do laço, as variáveis estão zeradas, vamos calcular a média de 3 notas. Digite a primeira nota, 3. N1 mudou para 3. Digite a segunda nota, 3. N2 mudou para 3. E agora a terceira nota, 3. Quando apertarmos aqui, a média é igual a, olha ali, já mudou, 3. E agora ele vai dizer fim do laço. Porém, ó, o que ele vai fazer agora? Ele terminou o laço, só que ele vai voltar lá para cima. Pode ver que ele zerou as variáveis, disse início do laço novamente, e vamos calcular a média de 3 notas. Agora nós vamos tentar notas diferentes. 7, 5.3 e 2. A média é igual a 4.77. Viu como é fácil, pessoal? Basicamente, esse bloco sempre no Scratch, ele é muito utilizado para jogos também. Enquanto o repetir aqui que a gente tem, né, repita algumas vezes, ele é utilizado para gatilhos e outras coisas, assim, se a gente quiser fazer personagens dançar, entre outras coisas. Então a gente pode pausar aqui agora e a gente vai ver uma última parte que tem do controle aqui, que é o repita até que. Então o que ele vai fazer? Ele vai repetir até que a condição seja verdadeira. Né? Então a gente vai pegar um bloco de evento, quando clicar em bandeira verde, ele vai repetir até que a condição for verdadeira.
Qual a condição que a gente quer? A gente quer uma condição que N1, no 1, né, seja igual a 10. Então ele vai fazer até que N1 seja igual a 10. Por enquanto, se tu for ver, isso aqui é um false, né, porque N1 é igual a 0. E a gente vai fazer o gato girar e ir falando qual é o resultado booleano disso aqui. Então, em movimento, a gente vai girar ele por 30 graus a cada laço, né, a cada repetição do laço. E ele vai falar durante 1 segundo o resultado desse N1 igual a 10. Só que é o seguinte, no laço a gente tem que ter o incremento. O incremento é o nosso N1, né? O N1 ele vai ser sempre 0 se a gente não for incrementando ele. Então, dentro do próprio laço, a gente tem que fazer com que a variável N1 ela vire N1 mais 1. É sempre N1 acrescido de 1, o incremento dele. Então, vamos entender essa lógica aqui. Quando clicar na bandeira verde, ele vai repetir até que N1 seja igual a 10. E o que ele vai repetir? Ele vai girar 30 graus, vai dizer N1 igual a 10, só que o que ele vai sair aqui? Um resultado booleano, true ou false, vai dizer se true ou false por 1 segundo, e vai mudar N1 para N1 mais 1. Então, se N1 era 0, na próxima é 1. Se ele era 1, vai ser 1 mais 1, 2, e assim sucessivamente. Vamos dar o play aqui para ver como fica esse nosso exemplo. False, 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 contando ali, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando o N1 chegou em 10, que foi a nossa condição verdadeira, ele parou o laço. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula número 6. Nós falamos sobre estruturas de repetição. Nós vimos aqui em controle que nós temos o bloco repita um determinado número de vezes, sempre, que é muito utilizado para jogos, né? E repita até que determinada condição seja alcançada. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Até logo!